Abra sua Bíblia, vamos continuar aquela meditação que nós estamos fazendo no livro de Marcos. Já vai para 1 ano e 3 meses, né? Chegamos no capítulo 9, do verso 14 em diante. Então, olha aqui, o pastor está avisando aqui, no próximo domingo, as nossas crianças de 9 a 11 anos já vão estar participando lá na antiga igreja, né? Lá tem um espaço direitinho, muito bem organizado para que essas crianças de 9 a 11 anos já estejam retornando. Outra coisa, os corais, departamentos de jovens, adolescentes, CIB, já a partir do primeiro domingo do próximo mês, se Deus quiser, já retornam, tá bom? A gente deu esse tempo aí, esse período, mas se Deus quiser, já no primeiro domingo esse mês que vem aí, maio, né? A gente já dá o início, tá? Então, os corais aí, as equipes de jovens, adolescentes já vão se organizando. O texto, a partir do verso 14, conta a história de um menino, um jovem, um adolescente, um jovem, possesso de demônios e curado por Jesus. Eu vou fazer a leitura aqui no texto da linguagem de hoje. Acompanhe aí, por favor. Verso 14 de Marcos, capítulo 10. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, no Face, 9, desculpa. Marcos 9, verso 14, diz assim: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão, em volta deles alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Veja bem, Jesus está descendo aqui do Monte da Transfiguração. Lembra, há 2 domingos nós meditamos aqui sobre Jesus no Monte da Transfiguração, uma meditação muito rica, nós tivemos aqui no domingo. Inclusive foi a primeira vez na minha vida, no meu ministério, que eu preguei esse texto sobre a transfiguração, foi domingo retrasado. Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Lembra aquele espírito que também entrava em Saul? É o mesmo. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga no chão, e ele começa a espumar e ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Isso aqui tem nada a ver com epilepsia não, viu? O texto mesmo é claro em dizer que era possessão demoníaca. Os textos bíblicos, tem gente que fica querendo, pensadores, cientistas, sei lá o quê, fica querendo decifrar doenças na Bíblia. Quando tem a doença, a Bíblia mesmo já fala qual é a doença, né? E quando é espírito mau, demônio, ela também fala. E aqui é bem claro. Sempre que o espírito mau vem, joga ele no chão, deixa ele cada vez mais fraco. Pediu aos discípulos do Senhor que eles expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus. Então não foi uma doença, não foi uma epilepsia. O espírito mesmo viu a Jesus, sacudiu com força o menino, ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: olha, ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga ele no fogo, na água, para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, sai desse menino e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, sacudiu o menino
e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, Jesus tinha uma casinha lá em Cafarnaum. Seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar aquele espírito? Eles perguntaram isso porque teve aquela vez que Jesus mandou eles em missão e eles expulsaram demônios. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com jejum e oração. Irmãos, veja bem, vamos começar aqui. Jesus, veja a diferença de uma vida em glória com Deus, com Cristo, e uma vida subjugada pelo diabo. E nós podemos fazer essa comparação porque há 2 domingos nós meditamos sobre Jesus no Monte da Transfiguração. Um monte aonde Jesus foi transfigurado, os seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, viram a glória de Deus, ouviram a voz de Deus, dizendo: esse é meu filho amado, segui a ele. Eles viram Elias e Moisés, já transfigurado e em glória, e o ambiente era de tanta glória. Deus estava revelando a eles, Jesus estava revelando a eles um pouco do que seria a glória futura. Nós comentamos sobre isso aqui, e a coisa estava tão boa que Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui, vamos ficar por aqui mesmo, né? Pedro esqueceu de tudo no mundo, porque ali estava a glória de Deus muito grande. Por cima ainda ouvir a voz de Deus, dizendo: esse é meu filho amado. Agora, olha a contradição. Eles descem daquele monte onde eles experimentaram um momento de glória com Jesus, e vão encontrar de cara um jovem, um adolescente subjugado, possuído por um demônio. E esse demônio subjugava esse jovem, que ele não sabia o que era a vida, o que era alegria, o que era comunhão, o que era conviver socialmente, brincar, sorrir, namorar, estudar, não sabia nada disso. Era completamente possuído por um demônio, que esse demônio, além de envergonhá-lo constantemente, tentava matá-lo, jogando ele no fogo, num rio, para afogá-lo, para queimá-lo, jogando ele na parede. Então, o diabo, além de envergonhá-lo, porque essa é a função do diabo, envergonhar as pessoas. O Senhor Deus, quando nos humilha, Ele nos humilha para quebrantamento e nos exaltar. O diabo, ele humilha para envergonhar e destruir, né? Então, quando o Senhor Deus nos humilha, é para nos levar a um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para nos levar a uma reflexão. E a própria Bíblia diz que aquele Deus, lá em Jó fala sobre isso, o Senhor é o Deus que abre a ferida, mas Ele mesmo vai lá e sara a ferida. Então Ele nos humilha para nos quebrantar, para nos levar a uma alta reflexão, um amadurecimento, uma mudança de vida. Ele tem um propósito, e ao mesmo tempo Ele vai restaurar. O diabo não, ele vem para humilhar, envergonhar e deixar destruído mesmo. Então o diabo envergonhava e tentava matá-lo. Veja o que é estar nas mãos do diabo, né? E você vê essa contradição entre a glória de Deus e estar debaixo da glória, do poder de Deus, e estar debaixo do jugo, do domínio do diabo. Lá na transfiguração e agora aqui embaixo. Qual é a primeira lição que a gente aprende e tira desse texto? Jesus, com essa multidão, e com essa criança, esse jovem, esse adolescente, possuído pelo diabo,
e que os discípulos tentaram de todo jeito expulsar o demônio dele. Fora isso, existiam naquela época também os exorcistas profissionais, que não expulsavam nada. Ficava lá exorcizando as pessoas, mas não resolvia nada. E os discípulos agora tiveram essa experiência de tentar expulsar esse demônio e não saiu, né? E Jesus chega, conversa com o Pai, repreende a incredulidade dos discípulos e expulsa aquele demônio que o reconheceu. O demônio reconheceu quem era Jesus. E qual é a lição que nós aprendemos nesse texto? Jesus diz lá no livro de João, um texto maravilhoso, diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir essa palavra? Disse Jesus. Vamos falar mais forte ainda? 1, 2, 3. O inverso é verdadeiro. Se sem mim, né, que é Jesus, nada podeis fazer, com Ele, tudo posso fazer. Sem mim nada podeis fazer. O inverso é verdadeiro, Ageu. Com Ele eu posso todas as coisas. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, nessa briga dos discípulos com os demônios e não conseguirem expulsar, a primeira lição é essa, que sem Jesus não se vence demônio, sem Jesus não há milagres, sem Jesus portas não se abrem, sem Jesus milagres não acontecem, como foi o testemunho aqui da nossa irmã. Sem Jesus nada nós podemos fazer, mas com Ele, eu e você, tudo podemos fazer. Não há milagre sem Jesus. Lá no livro de Atos tem uma história também de alguns rapazes, filho de um homem crente, que viram Paulo expulsando o demônio, e aí eles foram expulsar. Do sacerdote, né? Exatamente. Aí aqueles jovens chegaram ali para exorcizar o demônio. Sai daqui, sai dali, expulsa daqui, dá tapa dali. O demônio olhou para eles e falou: olha, é o seguinte, eu sei quem é Paulo. E sei quem é Jesus. Mas quem são vocês? E deu um pau neles. Rasgou a roupa deles, estraçalhou eles e saiu correndo nu pelas ruas. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Em momento algum na Bíblia diz que Sansão mostrou seus músculos e saiu lá por conta própria destruindo os filisteus. Mas a Bíblia sempre diz assim: e veio o Espírito do Senhor sobre Sansão. Aí ele ia lá e matava e destruía os filisteus. A Bíblia diz que Davi, quando viu o Golias, a Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor sobre Golias, sobre Davi. E ele foi lá e destruiu. Quando vem o Espírito do Senhor sobre nós, aí nós podemos todas as coisas. Irmãos, não tente desafiar o mundo espiritual sem Deus. E o mundo espiritual não é só enfrentar uma pessoa possessa de demônios. Porque nem todas as pessoas que estão possessas de demônios ficam se manifestando e pulando. Tem muita gente com demônio que com a transparência extremamente normal. Por quê, pastor? Porque o diabo tem várias formas de trabalhar. Por exemplo, uma pessoa com um espírito de prostituição. É na empresa, é dentro de igreja, destruindo vida, destruindo jovens, destruindo lares. Ah, não está pulando nem gritando igual esse rapaz, mas é uma pessoa possessa de demônios. Uma pessoa cheia de vícios. Dentro da igreja, mas é usuário de drogas, vida de promiscuidade. E leva outros para aquilo também.
É um demônio diferente, porque o diabo ele tem as suas formas articuladas de trabalhar, porque ele é inteligentíssimo, ele não é burro, ele é muito mais inteligente que nós. Muito mais. Essa pessoa, o diabo trabalha de uma forma para que as pessoas não se assustem com ele. Então, é uma pessoa às vezes até agradável, mas que vai te levar para a prostituição, destruir a sua vida financeira, o seu trabalho, os seus estudos, vai destruir o seu lar, o seu casamento, com prostituição, com drogas, com vícios. E esse tipo de pessoas, eles passam também dentro da igreja. Possessão diabólica. Há líderes nos postos estratégicos do governo, no mundo, nas nações, que eles não debatem, eles não se jogam no fogo, não gritam, não manifestam essa possessão, mas são verdadeiramente pessoas possuídas por um demônio de liderança política para subjugar aquela nação. Nós temos Cuba, a Rússia que ficou debaixo disso 70 anos. Aonde tem ali países da África, vários deles. Coreia do Norte. São pessoas possuídas por um demônio ditatorial para perseguir a igreja, para destruir vidas. Mas eles não pulam, não gritam, mas estão ali. Então nós temos um desafio nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, jaz no diabo, quer dizer, está enterrado, é morto. O sistema do mundo, mas Jesus, pastor, mas não estou entendendo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Agora o senhor está dizendo que que o mundo é um sistema do diabo, jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo é do diabo. Mas como é que é isso então? É que o mundo aqui de João 3,16, porque Deus amou o mundo, esse mundo que está falando é o mundo, pessoas que Ele criou a sua imagem e semelhança. É o mundo natureza que Ele criou, estabeleceu. Isso aí é criação de Deus. A natureza que está aí gemendo, pedindo o dia da restauração. E esse outro mundo? Esse é o mundo sistema. O sistema estabelecido pelo diabo. Corrupção, maldade, sujeira, prostituições, todo tipo de pecado, violência, morte. Esse é o mundo, o sistema jaz no maligno. E essa é a nossa batalha diária. Então hoje, para você ir numa consulta médica, você tem que orar. Você não sabe o que você vai encontrar lá pela frente. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que buscar a Deus. Você está lá no seu emprego, você tem que orar pela sua empresa. Porque você não sabe o que rodeia ali. Quando você vai comer, você não sabe para quem que foi oferecido aquilo. Então há forças diabólicas por aí. E eu e você, sem Jesus, não somos nada. Irmão, pode ser pastor presidente, eu fiz agora 20 anos. Pode ser pastor presidente 20, 30, 100 anos. Sem Jesus não é nada. É fazer a obra, uma igreja sem Jesus, uma casa sem Jesus, uma família sem Jesus, um líder sem Jesus, um pai de família sem Jesus, uma mãe sem Jesus, um jovem sem Jesus, não é nada. O diabo vai brincar com a gente. O mundo vai brincar conosco. E esse aqui estava brincando com os discípulos. Jesus nos alerta em João 15:5.
Sem mim, nada podeis fazer. É um alerta, mas é um consolo. Opa, eu estou fazendo besteira, eu estou tentando fazer sozinho as coisas. Mas então vou me apegar com Jesus, porque com Ele, todas as coisas eu vou poder fazer. A lição recebida pelos discípulos foi amarga. Eles ficaram envergonhados ali na frente de todo mundo, porque Jesus disse: ô geração incrédula, até quando que vocês vão aprender? Vocês estão do meu lado e não aprendem? Nós não gostamos, de sermos repreendidos pelo Senhor. A gente não gosta de ser repreendido. Mas o Senhor nos repreende para que nós cresçamos, para que nós aprendamos. Assim como o pai repreende o filho, é pelo bem do seu filho. As mesmas pessoas que um tempo realizavam grandes feitos na causa do Evangelho, em outro tempo pode fracassar totalmente, mostrando fracas e instáveis. Por quê, irmãos? Eu tenho Jesus, e aí deu certo aqui, Deus te abençoou aqui, mas aí você acha que as coisas tudo vai dar certo, não é assim não. Se a gente não estiver buscando no Senhor dia e noite, pode ter dado certo algo aqui, mas se nós não continuarmos aos pés do Senhor, confiados só no nosso tempo de religião, de igreja, de Assembleia de Deus, não vai dar em nada isso. A nossa busca e o renovo aos pés do Senhor tem que ser diário. Não existe um cristão que já realizou grandes obras que tem que se orgulhar por causa disso. Eu fiz uma grande obra. Deus realizou esse grande milagre por minha causa. Não, Senhor. Sem mim nada podeis fazer. É só em Jesus Cristo que algo acontece. É só nele que nós somos alguma coisa. Sem Ele nada nós podemos fazer. Aleluia. Com Ele nós vamos vencer as forças do diabo. Com Ele derrubamos muralhas. Com Ele nós vencemos o Golias. Com Ele nós derrubamos 1000 filisteus. Com Ele nós vencemos os demônios, mas somente com Ele. Sem Ele nada podeis fazer. Mas isso não é só púlpito não, viu? É na sua vida de estudante, é na sua vida de projeto para casar, é no seu casamento, é na sua criação de filhos. É em tudo. Nós precisamos de Jesus. É em tudo na vida nós precisamos de Jesus. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele não está falando para o pastor da igreja, sem mim nada podeis fazer. Não, ele está dizendo para a igreja, para todos os servos e servas de Deus. Vocês jovens têm desafios um atrás do outro. Sem mim nada podeis fazer. Mas se agarre com Jesus, que aí é o contrário. Vocês vão vencer, vão triunfar. E assim, cada um de nós. Uma outra lição que nós tiramos nesse texto é que desde cedo nós podemos ser prejudicados pelo diabo, viu? O diabo não escolhe tempo, idade, cargo, função, família para atormentar alguém. Esse aqui ele começou a atormentar desde jovenzinho. Satanás oprimia, afligia, envergonhava, machucava, feria, escravizava esse jovem. Olha que coisa terrível. Jovens, procurem não ser escravo do diabo. Pastor, mas eu nunca fiquei possesso assim, nunca dei um troço assim, caiu no chão. Você pode não ter isso, mas você pode estar escravizado pelo diabo. Mas como, pastor? Irmãos, irmãs, pela prática do que você faz no seu dia a dia. Se você vive de prostituição, de drogas, de tudo quanto é doideira, você é um escravo do diabo. Não tem outra conversa, é escravo do diabo. Você está sob o domínio.
possessão literal do diabo. Por quê? Porque todos esses tipos de pecado está sob o controle dele. É ele que leva as pessoas a praticar todo esse tipo de iniquidade. Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Porque conforme são os passos da nossa vida, nós estamos sim escravos do diabo, como esse jovem aqui. Então, faça uma reflexão. Por isso, irmãos, nós temos que ter culto de crianças. Ensinar as crianças a palavra de Deus, porque o diabo, ele já começa a atormentar lá nas crianças. Ele vai atormentando, ele não escolhe hora e idade, não. Ah, não, é só a partir de 12, de 13, de 15, de 7 anos, não. Não tem isso não. Então nós temos que estar apresentando as crianças, adolescentes, jovens, casais aos pés do Senhor e pedir a sua misericórdia. Né? Por isso a igreja tem que estar sempre se preocupando. E você, pai, se preocupar noite e dia sobre ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, criar eles nos caminhos do Senhor. Agora tem uma palavra, se jovens podem ser cheios do diabo, podem ser dominados, se coração de jovens podem ser enchidos pela força do diabo, esses mesmos jovens, esses mesmos corações, pessoas, vidas, podem ser cheios do Espírito Santo. Você pode ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para pregar? Não, para você viver, para você namorar, para você fazer projeto de casamento, para você estudar, para você conquistar, ser cheio do Espírito Santo. As pessoas entendem que ser cheio do Espírito Santo é para pregar. Não, irmão, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo para viver no dia a dia. É no dia a dia que eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo. Se há possibilidade de um jovem, como esse texto aqui, estar cheio do diabo, há possibilidade de estarmos cheios do Espírito de Deus. Uma terceira lição que nós tiramos aqui, aprendemos nesse versículo, como a fé e a nossa incredulidade pode estar mesclada. Jesus perguntou para o pai, você crê? Ele falou, Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé, que ela está acabando. Essa é uma palavra tão viva, tão próxima de nós, porque nas lutas a nossa fé parece que vai acabando. Você jovem, nos seus desafios, tem momentos que a fé vai... Você pai, você mãe, tem hora que a fé vai desaparecendo. Eu como pastor, tem hora que eu chego aqui no púlpito, meu Deus, como é que eu vou pregar? A fé está lá embaixo, a incredulidade subindo, por causa das lutas, as dúvidas, preocupação, incredulidade mesmo nossa. Mas olha que coisa maravilhosa, esse homem disse, ajuda-me, a falta de fé que eu estou nesse momento, me ajuda, Senhor, aumenta a minha fé, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, eu creio, porque todo mundo aqui crê, mas tem dia que a gente não tem fé zero, é fé zero. Você que está me ouvindo, você sempre vai crer em Jesus. Todos nós aqui somos crentes, somos servos, cremos em Jesus. Mas tem dia que a fé vai lá embaixo. Ou o diabo rouba essa fé. Como é que o diabo rouba a nossa fé, pastor? Ele rouba através de ações. E joga uma luta, joga uma tribulação,
joga uma perseguição, joga uma angústia, joga uma decepção. Isso é uma forma que o diabo faz para arrancar a sua fé. Elias não acabou de matar e destruir os profetas de Baal e ordenou o povo, todo mundo tem que se converter, e o povo viu o fogo descer do céu e milagre acontecendo. No outro dia, ele recebe a mensagem na porta de sua casa: Jezabel disse que vai vir aqui te matar. Ele estremeceu e fugiu, e a Bíblia diz que Elias ficou com medo a ponto de pedir a morte. Mas ontem ele operou sinais e milagres no nome de Deus, fez fogo descer do céu. Imagina isso, irmão. Está lá reunido, um altar aqui, e aí vem um fogo lá do céu. Mas agora vem a luta, é o diabo roubando a fé, roubando a sua força, roubando o seu ânimo. Mas não é pecado nenhum nós que cremos sentimos essa falta de fé, e Jesus não nos condena, porque Ele sabe dessa batalha espiritual. Pastor, então qual é o caminho para me vencer? Simplesinho aqui: Senhor, minha fé está acabando, aumenta a minha fé, tem misericórdia. Hoje eu vou para o culto mais cedo, minha fé está zero, está lá embaixo, eu preciso chegar um pouco mais cedo para orar um pouquinho. Então eu vou mais cedo porque a fé está zero. É assim. Vocês acham que se eu fosse um homem de uma fé extremada, eu estava aqui em campanha de oração, em jejum direto? Não. Ora, se eu estou explodindo de fé, não preciso de orar e jejuar. Eu estou aí jejuando e orando, é todo domingo em jejum pela igreja, e oração, é terça-feira orando. Por quê? Para que a minha fé não acabe. Porque eu sei que essa luta ela é diária. Aquele homem enfrentando o diabo todo dia dentro da sua casa, a fé dele estava desse tamanho. Ele cria, mas ele não tinha mais fé. Mas ele disse: Senhor, eu creio, mas a fé acabou, aumenta ela, tem misericórdia. E a nossa fé, ela vem da onde, igreja? De ouvir a palavra. É ouvindo essa palavra aqui que a sua fé está indo lá embaixo. O Espírito de Deus começa a erguê-la. Por isso que a gente tem que estar na casa do Senhor, meditando, ouvindo. A própria Bíblia, pastor, diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, se eu nunca apareço na igreja para ouvir a palavra, vou lá de vez em quando. Quando chego, é um momento social, de bater papo com os amigos, cumprimentar o pastor, gente fina e tal, aquele irmão ali que eu gosto, aquela irmã que é legal. Não. A gente sempre é a escola dominical, é na oração, para que a nossa fé esteja lá em cima. Nossa fé esteja lá em cima. Né? Terminando aqui. Você pode fechar os seus olhos e numa postura de humildade, você aí na sua voz baixa, chorar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, porque a coisa está braba. Faça essa oração ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui para interceder por mim e por você, por gemidos inexprimíveis. Você que está lá na sua casa me ouvindo agora, feche os seus olhos e diga para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé, que ela está baixinha, acabando. Sopra o Espírito de Deus sobre a tua igreja. Sopra o Espírito de Deus sobre essa juventude, sobre esses adolescentes. Sopra o Espírito de Deus sobre os casais, sobre as famílias. Sopra o Espírito de Deus naquele que está me ouvindo, naquela que está me vendo agora. Sopra o teu poder, a tua fé. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Ajuda-me, Senhor. Peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Não é pecado, não é vergonhoso, porque Deus sabe o tamanho dos desafios que eu e você... Olha, jovens, Deus sabe o tamanho dos desafios que vocês têm pela frente.
Oh, Jesus maravilhoso. E por último, aleluia. E por último, olha só que coisa maravilhosa e consoladora. Por último, o que aconteceu? Qual foi o resultado dessa narrativa? Qual foi o resultado da narrativa? Vocês sabem, é só falar. Qual foi o resultado? A história terminou como? O jovem liberto. O que isso quer dizer? Que o diabo, por mais que ele tenha o seu poder, o nosso Jesus é muito mais poderoso. Oh, aleluia! Por maior que sejam as provações, por maior que sejam os vendavais que o diabo levanta contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor, a palavra de Jesus é muito mais poderosa para expulsar esses demônios. Irmão, isso é um consolo para mim ir para casa, pôr a cabeça no travesseiro e roncar, dormir em paz. Que essa causa aí, o meu e o seu Jesus tem poder sobre ela. O resultado dessa história é que o jovem foi liberto, o demônio foi expulso, e Jesus saiu vitorioso, e aqueles que creem em Jesus saiu vitorioso. Isso não é um consolo? Por maior que sejam as forças do inferno, por maior que seja o poder desse mundo, nós temos um Jesus que nos diz: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, com ele vamos fazer tudo então. Nós temos um Jesus que venceu o mundo, que vence o pecado, que nos capacita para vencer o mundo, que nos capacita para vencer o pecado. Eu e você não temos essa capacitação para vencer o mundo, o pecado, mas ele nos capacita, aí que é o consolo. E ele vence todas as forças do inferno. Tem um texto maravilhoso. Esse texto ele é citado na abertura daquele filme O Advogado do Diabo. Esse versículo é maravilhoso. Olha o poder. Jesus, nós vimos aqui o poder dele sobre as forças dos demônios. Então descanse o seu coração. Creia somente. Peça a ele para aumentar a sua fé. Confie nele, porque sem ele nada nós vamos fazer. E ele vai expulsar os demônios, as forças do inferno que querem destruir o seu casamento, as suas finanças, o seu lar, os seus projetos, os seus sonhos. Esse Jesus, ele é poderoso para expulsar esses demônios. Lá no livro de Romanos, capítulo 16, verso 20, fechando já o livro. Quando eu estou lendo Romanos, eu fico esperando chegar esse versículo. Se alguém achar esse versículo aí, por favor, pode ler para mim. Mas esse versículo diz que um dia Satanás será preso. Aí o versículo diz assim, o Deus de paz haverá de esmagar em breve a Satanás debaixo de nossos pés. Vou repetir. O Deus de paz haverá de esmagar em breve a Satanás debaixo de nossos pés. Romanos 16 e 20. Descansa o teu coração no Senhor, porque você debaixo da proteção do Altíssimo. Esses dias eu vi a pastora Maria Cláudia, que chegou lá da congregação de Capelinha. Ela disse uma frase interessantíssima: a sombra do Senhor descansará. Quer dizer, o Senhor, e tem um texto na Bíblia que diz que o Senhor é a nossa sombra.
A sombra é aquela que você está andando, ela não sai. Você pode correr para onde for, ela está ali na cola. Qual é o texto? O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Não é isso? O Senhor é a sua sombra. Sombra não tem como a gente sair dela. Para onde vai, ela está na cola. É assim o Senhor nosso Deus comigo e com você. Para onde você vai, Ele está ali na sua cola do seu lar. Descanse o teu coração. Curva a sua cabeça. Levante a sua mão direita que eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és aquele que encontrou há 2000 anos atrás aquele pai aflito e os seus discípulos atribulados e angustiados sem força para expulsar aquele demônio. Mas na Tua palavra, aquele jovem foi liberto, aquele demônio que envergonhava aquele jovem saiu envergonhado e derrotado. Senhor, a Tua igreja, eu faço parte desse povo que recebeu a palavra. Estamos com as mãos para cima, para receber uma bênção da Tua parte. Oh Jesus, sem Ti nada nós podemos fazer. Segura a nossa mão, como foi cantado o hino aqui hoje. Senhor, para nós caminharmos para aquela cidade de glória que está nos esperando, que foi cantada aqui hoje. Oh, aleluia! Segura aí na mão dessa moça, desse rapaz, desse adolescente, dessa adolescente. Segura na mão desse casal. Segura na mão dessa mulher. Segura na mão desse teu servo. Senhor, que o teu servo e a tua serva continue sendo vitorioso. Vai repreendendo os demônios. Vai repreendendo as forças do mal. Vai dando a tua vitória. E aumenta a minha fé e a fé da tua igreja, da tua serva e do teu servo. Nós levantamos as mãos te pedindo, aumenta a nossa fé. Porque grandes são os milagres que o Senhor vai realizar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh glória. Aleluia.